A WEG é uma empresa que sempre conseguiu gerar muito valor para o seu acionista. A gente nem precisa fazer tanta conta assim para saber, é só a gente olhar no gráfico para saber que quem investiu na WEG lá atrás conseguiu multiplicar muito o seu capital investido. Mas será que ela realmente é boa sim? Ainda dá tempo de investir nela? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e fundador aqui do canal HS Investimentos. Nesse vídeo eu quero te contar toda a história da WEG, o que ela fez para chegar até aqui e, deu um puta trabalho fazer todo esse estudo para vocês, então dá uma retribuída aí, deixa seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou contar uma breve história, uma linha do tempo para dar uma contextualizada para vocês sobre a história da WEG. Bom, ela foi fundada em 1961 em Jaraguá do Sul e começou suas operações produzindo motores elétricos. E aí já nos anos 70 ela começou a expandir, começou a exportar os seus produtos para outros países, principalmente da América Latina. E quando chegou em 1971, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores aqui do Brasil. O tempo foi passando e já nos anos 80, ela começou a diversificar ainda mais o seu mix de produtos e começou a produzir componentes eletroeletrônicos, transformadores de força, tintas e vernizes e muitos outros produtos e conseguiu realmente dominar ali o mercado, começou a se posicionar e se consolidar no mercado. No final da década de 90, a empresa já tinha 79% do market share dos motores elétricos aqui no Brasil e também já tinha uma grande relevância no mercado, tanto nos Estados Unidos, alguns países da Europa e até mesmo no mercado asiático. E aí, nos anos 2000, a WEG começou o seu processo de expansão via aquisições. Ela começou a comprar várias empresas, várias fábricas e o controle mesmo de algumas empresas. E um ponto interessante aqui é que ela sempre teve uma sinergia muito grande com todas essas empresas que ela veio adquirindo. Ela não teve tanto problema assim para fazer todo o processo de integração dessa nova empresa e isso foi muito positivo para ela ao longo do tempo e mostra essa força que ela tem na hora de crescer via aquisição. Ela consegue ter uma sinergia muito grande com as suas empresas adquiridas. Hoje a empresa já é considerada uma multinacional, ela já tem quase 60% da sua receita vinda de vendas em outros países, vendas no exterior. Ela já tem mais de 30 mil funcionários, sendo 3 mil deles engenheiros elétricos e ela tem um portfólio ali de mais de 450 produtos que são vendidos nos 5 continentes do mundo, então ela realmente tem uma posição global muito forte. Falando um pouco da equipe de gestão da WEG, é uma equipe que está lá há muito tempo, que conhece a fundo a empresa. Se a gente for pegar, por exemplo, o diretor executivo, que é o presidente lá da empresa, ele entrou na WEG muito tempo atrás, igual vocês podem ver aqui na tela. Ele entrou como estagiário e foi passando por todas as áreas, foi crescendo lá dentro até chegar onde que ele chegou hoje. Então ele realmente é uma das pessoas mais antigas lá dentro e ele realmente conhece a empresa a fundo. E se ele não conhecer, eu não sei quem mais vai conhecer. Então ele tem essa capacidade, a gente acredita que no longo prazo é favorável uma pessoa na gestão ter todo esse conhecimento que veio adquirindo ao longo do tempo. Ele fez toda essa carreira na empresa e isso é mais um ponto positivo para a WEG. Entrando aqui na área das vantagens competitivas que a WEG tem, a primeira delas que a gente pode falar é que ela é líder na venda de vários dos seus produtos no mercado da América Latina e tem uma participação muito relevante também quando a gente fala da Europa e dos Estados Unidos. Isso tudo muito por causa da qualidade, da confiabilidade que ela conseguiu entregar na venda dos seus produtos ao longo do tempo. O segundo ponto é que ela tem um mix de produtos muito variado, bem completo assim para entregar para os seus clientes e consegue realmente entregar a melhor solução para o cliente de acordo com o que ele precisa. Ela tem um processo de produção integralizado, ou seja, ela participa de toda a cadeia produtiva dos produtos que ela atua, então desde o início ali até a venda final, a WEG que é responsável por isso e com isso ela consegue fazer o que a gente chama de personalização em massa. Ela consegue reduzir os seus estoques e isso também é bastante positivo. Outro ponto positivo para a WEG é que ela investe
3% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. E ela também tem mais de 3 mil colaboradores dedicados a isso, desenvolver novos produtos, novas patentes. E como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ela tem um elevado índice de inovação e muitas patentes envolvidas também. Isso é muito positivo, principalmente no setor que ela atua, que é um setor que exige uma adaptação gigante e a WEG tem se mostrado muito capaz disso também. Então vamos aos números aqui agora, que eu sei que é o que vocês gostam, e para isso eu tô aqui com a tela do meu computador aberta no Trademap Web para a gente fazer essa análise fundamentalista dos números da empresa aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro de tudo que a gente pode ver aqui é que ela é uma empresa que está no segmento de listagem do novo mercado, que são níveis de padrões de governança corporativa que exigem algumas regras a serem adotadas, algumas normas e padrões que isso melhora um pouco a transparência e a qualidade da gestão e alinha os interesses dos gestores e dos acionistas majoritários com os minoritários, que somos nós que estamos investindo. Então, isso é positivo, ela está no novo mercado. Ela tem um free float de 35%, que é 10% a mais do que o mínimo obrigatório para o novo mercado. Ela tem um tag along de 100%, isso também é muito positivo para o longo prazo, para os acionistas minoritários. E a gente pode descer aqui também, a gente pode ver que a empresa teve um ROIC de 18%, então ela consegue rentabilizar muito bem o capital que foi investido nela, tanto o capital dos sócios quanto o dinheiro de terceiros. Essa é uma fórmula que considera isso tudo. Ela tem um valor de mercado de 82 bilhões de reais no momento que eu gravo esse vídeo, considerando o fechamento aqui de sexta-feira, no finalzinho de janeiro. Ela tem um preço-lucro de 56,4, não é um número muito baixo, mas considerando o crescimento histórico dela e considerando que ela tem crescido muito o seu lucro ao longo do tempo, talvez possa ser ok. Uma empresa de qualidade também é negociada a múltiplos maiores, as pessoas pagam um prêmio maior pela qualidade, então isso aí varia de pessoa para pessoa. Quem se sente confortável com isso pode ser um bom múltiplo. Ela tem um ativo de 15 bilhões e aqui é uma coisa interessante. Ela tem uma dívida líquida negativa. O que isso significa? Uma dívida líquida negativa significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Então, caso ela queira, ela pode pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa, pagar toda a sua dívida e ainda vai sobrar um pouco de dinheiro em caixa. Então isso é muito positivo para a empresa. Não é positivo a empresa realmente acabar com essa dívida, porque a dívida traz uma alavancagem financeira para a empresa, consegue potencializar os seus resultados, mas caso a empresa queira, ela tem essa opção, então ela não está muito alavancada, ela tem a dívida totalmente sob controle. Descendo um pouquinho aqui na tela, a gente consegue ver os proventos pagos pela empresa. A gente consegue ver que ela tem um dividend yield de 0,77%, considerando o último ano, e 1,48% considerando os 2 últimos anos. Nos últimos anos ela não pagou tanto dividendo assim, muito por causa da sua valorização da ação, porque o dividend yield considera os dividendos pagos e o preço da ação. Como a ação se valorizou demais nos últimos tempos, o dividend yield acabou caindo um pouquinho. Mas a WEG é uma empresa que tem o histórico de pagar um dividendo interessante quando a gente compara o dividendo com o lucro, que é o payout. Se a gente olhar aqui, por exemplo, e considera o lucro nessa conta, a gente vê que normalmente ela paga próximo ali de 50% do seu lucro líquido para os acionistas a cada ano. Então é sim uma distribuidora de dividendos, está ali no meio termo entre uma empresa de crescimento e de dividendo, mas como o seu preço está um pouco mais esticado por causa justamente desse prêmio pela qualidade que as pessoas pagam, o dividend yield acaba ficando um pouquinho mais baixo. Descendo mais um pouco aqui, a gente tem esses indicadores financeiros de mercado e de crescimento. A gente vê que o ROI é 17,3%, o ROI já é 18,3%, ela tem uma margem líquida de 11,5%, ou seja, de todo o dinheiro que entrou na empresa de receita ali, o tanto que a empresa faturou, sobrou de lucro líquido 11,15% daquilo. Então é um indicador interessante, a gente vê como que ele se comportou ao longo do tempo, tem se mantido estável. A gente pode olhar aqui também a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É o tanto de ativo circulante que ela tem dividido pelo tanto de passivo circulante. Como assim? Os ativos circulantes são todos os bens e direitos que ela tem ali em caixa ou para receber em até um ano, e passivo é tudo que ela tem que pagar em até um ano. Ou seja, se ela tem mais ativos do que passivos, ela tem mais coisas para receber do que para pagar, então
ela consegue pagar bem o que ela tem para pagar ali no curto prazo. Ela não está tão endividada assim. Outra coisa que a gente pode olhar aqui, por exemplo, é o PDD dividido pelo lucro líquido. PDD é a provisão para devedores duvidosos. É só a gente olhar, colocar o mouse em cima da tela, que isso já explica para a gente. Então, ela, caso precise pagar essas pessoas que estão devendo ela perderia só 0,5% do seu lucro líquido. Isso também é bastante positivo para a empresa, porque ela tem esse controle dos seus clientes, as contas a receber de cliente, não é uma coisa que, caso eles não paguem, que vai impactar tanto assim no final. Outro indicador aqui bom que a gente pode olhar é a dívida líquida sobre o EBITDA. Se você não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo sobre dívida líquida sobre EBITDA. Caso você tenha interesse, é só olhar aqui em cima. Mas, como a dívida líquida é negativa, o dívida líquida sobre EBITDA também vai ser negativo. Isso mostra que a empresa não é muito endividada também. Ela está no patamar ali bem interessante de dívida. Alguns indicadores de mercado que a gente pode analisar aqui também são o preço sobre o valor patrimonial, que está em 6 vezes, muitos consideram isso valor bem alto. A gente olha aqui o preço sobre o lucro está em 56 vezes também, igual a gente viu lá em cima, é um valor, dependendo, até alto também. O EV/EBITDA é 39,7 vezes. E aqui, galera, vários desses indicadores que eu estou falando aqui, caso você tenha uma dúvida de como analisar cada um deles, nessa playlist aqui eu tenho vários indicadores que eu explico o que significa e como que a gente pode analisar cada um deles. Vou deixar ela aqui, caso você tenha interesse, depois desse vídeo você volta aqui e confere lá. Algumas métricas de crescimento da WEG, o que a gente pode ver aqui? A gente vê que o lucro líquido nos últimos 3 anos subiu 7,3% em média a cada ano e nos últimos 5 anos subiu 9%. É um crescimento bem expressivo do seu lucro líquido e isso é bem positivo para ela. O EBITDA, por exemplo, subiu 14,2% nos últimos 3 anos. O patrimônio líquido cresceu 12,5% ao ano nos últimos anos. Se a gente voltar aqui em cima e olhar o patrimônio líquido dela, a gente vê que ele veio crescendo ao longo do tempo e o que isso significa? Se a empresa não tiver feito nenhum aporte de capital muito relevante ao longo do tempo, esse crescimento basicamente vai se dar por reinvestimento de lucros, ou seja, a empresa está lucrando muito e está reinvestindo esse lucro na sua operação para expandir ainda mais o seu negócio. Então é mais um indicador positivo aqui para a WEG. Voltando, a gente pode ver, por exemplo, a receita nos últimos 5 anos cresceu 10% ao ano e por aí vai. Ela é uma empresa que tem crescido bastante ao longo do tempo, igual a gente pode ver no gráfico de cotação que eu postei no início do vídeo aqui. Se a gente olhar aqui um resumo desses principais indicadores, a gente vê que ao longo do tempo o patrimônio líquido vem crescendo, igual eu mostrei, a receita líquida vem crescendo ao longo do tempo, o EBITDA vem crescendo, isso tudo é muito positivo, o lucro líquido vem crescendo também, então ela tem gerado bastante valor para o seu acionista. O ROI, que é um indicador de retorno sobre patrimônio líquido, tem se mantido estável ali entre os 16% e 17%. Ela tem uma margem líquida ali bem constante, perto de 11%, 12%. É uma margem bem interessante. A dívida líquida quase sempre vem sendo negativa e só nesses pequenos períodos aqui que ficou positiva, mas nada demais também. É uma dívida muito controlada, considerando que ela tem aqui muito caixa também. Então isso não é um problema. O indicador dívida líquida sobre EBITDA é muito baixo, principalmente quando a gente compara com as concorrentes. Nesse caso aqui a gente pode comparar com a concorrente Schultz, que a gente vê que a dívida líquida sobre EBITDA da WEG é todos os períodos muito menor do que a concorrente. Ela é muito mais controlada, ela tem uma saúde financeira muito melhor do que a Schultz. Se a gente olhar aqui, fazer uma comparação entre o retorno que ela tem para os acionistas, em quase todos os períodos também ela tem um retorno maior, só no terceiro TRI que ela teve um retorno que é muito parecido, na prática não muda tanta coisa assim. A margem líquida da WEG também é maior do que a da concorrente, então ela tem sim gerado muito valor para o seu acionista ao longo do tempo. Uma função que eu gosto demais do Trademap, que eu acho bastante interessante, é essa aqui, essa próxima, que mostra sobre os executivos, a remuneração deles. Se a gente olhar aqui, pode ver o currículo de cada um deles, igual eu estava falando, o diretor-presidente, ele entrou como estagiário aqui em 1981, então ele tem todo esse tempo de casa aí, muitos anos de experiência dentro da WEG. Ela gasta 0,39% do seu lucro líquido para remunerar os seus acionistas no total. Então
isso é sensacional. Aqui a gente vê onde estão as subsidiárias delas espalhadas pelo Brasil, quantos por cento está em cada uma, o estado aqui, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, onde que ela foi de fato fundada, na verdade, né? Os índices que ela faz parte, então índice de sustentabilidade empresarial, ações com governança corporativa diferenciada. Então, ela é uma empresa que conseguiu gerar bastante valor para o seu acionista ao longo do tempo. Se a gente vir aqui em ver mais aqui em cima, a gente consegue ver todos esses indicadores, todos esses fundamentos de forma mais explicada. A gente consegue ver o valor de mercado vem crescendo bastante ao longo do tempo. A gente consegue ver todos esses indicadores de mercado aqui. O EV/EBITDA da empresa tem ficado aqui na casa dos 20, 24 vezes. O que mais que a gente pode ver aqui? Uma margem bruta de 30%. Como ela vende esses produtos mais pesados, digamos assim, mais industriais, ela tem um custo muito grande para produzir, muito alto. Então, a margem bruta acaba ficando um pouco mais baixa, a margem EBITDA aqui fica na casa dos 15%, 16%, e a margem líquida na casa dos 11%. O que a gente pode tirar disso? Quando a margem EBITDA fica muito próxima da margem líquida, significa que a empresa não tem tanta depreciação e amortização assim e que ela não paga muitos juros. Igual a gente pode ver, a dívida líquida dela é uma dívida muito baixa. Então, como ela não tem tanto esse pagamento assim, as linhas da DRE não vão fazer tanto efeito para dar uma diferença tão grande entre a margem EBITDA e a margem líquida. A gente pode ver que a alavancagem dela também está em 2 vezes, 1,8. É um indicador bem controlado. Então, assim, a WEG foi uma empresa que, principalmente olhando os indicadores aqui, conseguiu gerar muito valor para os seus acionistas. Então, galera, eu imagino que você já deve ter percebido que a WEG é uma empresa muito boa, mas eu tenho que reforçar que isso não é uma recomendação. Eu não sou analista, eu não sou certificado para te recomendar comprar ou vender nenhuma ação, e até mesmo que a gente não pode saber se a gente vai comprar uma ação sem saber qual que é realmente o valor dela, qual que é o valor justo que a gente deveria pagar naquilo. Por melhor que seja alguma coisa, a gente tem que pagar o tanto que vale, não pode pagar mais do que de fato vale, e por isso eu não posso recomendar a compra ou venda, eu não posso divulgar o valor justo da WEG. Até porque o que eu considero um valor justo é diferente do que você provavelmente vai considerar um valor justo. Pessoas diferentes que fazem análises separadas vão chegar em valores diferentes. Então o que eu te recomendo é contratar alguma casa de análise especializada que vai fazer todo esse trabalho para você e vai te dar a recomendação, inclusive falando o preço justo da WEG e de outras empresas também que você queira investir. A que eu te recomendo é a Suno Research, é que eu uso e que eu considero para gerar mais ideias de investimento assim. Eu não posso falar qual que é o preço justo que a Suno divulga, justamente porque é o produto que eles vendem, né? É uma assinatura paga, então eu não poderia, nem se eu quisesse, divulgar esse preço justo aqui. Mas caso você tenha interesse, esteja curioso aí para saber, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário também para você saber e assinar e ter acesso a tudo isso, todos os relatórios, a análise completa de WEG e de todas as outras empresas para você. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí para retribuir o trabalho que eu tive para fazer toda essa análise, trazer para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e ter acesso a mais conteúdos como esse e deixa o sininho ativado aí também para ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos, toda quarta e domingo, 7 horas da noite. Beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou fundador aqui do canal HS Investimentos e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer!